28ª semana do tempo comum, sábado, memória de Santo Inácio de Antioquia, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos dos céus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos deveis defendeis e com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que devereis dizer. Amados irmãos e irmãs, Jesus coloca em xeque o testemunho, a nossa vida, diante da perseguição. O Evangelho segundo Lucas estabelece esse contexto interessante. Os discípulos, o próprio Jesus, a comunidade é perseguida por causa da fé. Quem é que dará a força para a salvação? É o Espírito de Deus. O Evangelho segundo São João nos mostra isso. O Espírito vos dirá todas as coisas. Portanto, o Espírito do Senhor é que traz para nós a verdade. Então não podemos ter medo. Se o Espírito do Senhor está conosco, nós faremos como Jesus fez lá na sinagoga de Nazaré, narrado no início deste Evangelho de Lucas. Fechou o livro e disse: esta palavra da Escritura vocês acabaram de ouvir. Quem é cheio do Espírito Santo se coloca do lado da verdade. Quem é cheio do Espírito Santo diz a verdade, jamais mente. Por isso não precisa planejar o que vai dizer. Nenhum pecado é perdoado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá salvação. Quando dizemos alguma coisa contra o Espírito Santo, blasfemamos, rompemos com o projeto que Deus tem de nos salvar. Dizer algo contra o Espírito Santo é dizer algo, então, que não nos levará para a salvação, não nos levará para o bem e, consequentemente, comprometerá a nossa salvação. O que deve guiar a nossa vida espiritual e a nossa vida de decisões, a graça do Espírito que está em nós, que nós recebemos nos sacramentos, no batismo, na Eucaristia, na Crisma, enfim, em todos os sacramentos. Vamos pedir e deixar, meus irmãos, que a ação do Espírito Santo, o poder vindo do alto, possa guiar o nosso testemunho. E nós não negaremos o Cristo diante dos homens, porque o Espírito Santo nos dará a força necessária para sermos testemunhas de Deus diante de qualquer situação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos santifique neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.